Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos juntos refletir e meditar a Santa Palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe implorar a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo na igreja a 21ª semana do tempo comum. Nesse dia, hoje, quinta-feira, 27 de agosto, celebramos a festa de Santa Mônica. A palavra do Senhor para nós, do Santo Evangelho, Jesus conta uma parábola. Ele faz uma analogia da sua vinda com uma situação que ali ficaria compreensível aos seus apóstolos sobre, primeiro, a questão do ladrão. Se o dono da casa soubesse a que hora que o ladrão viesse, certamente ele ficaria preparado, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E o Senhor também coloca para nós que o empregado fiel e prudente é aquele que o Senhor coloca como responsável pelos demais empregados. Esse deveria dar o alimento na hora certa. E o Senhor diz que feliz o empregado que, quando o Senhor vier, o encontrar assim, alimentando aos outros empregados. Terá uma grande recompensa no céu. Ou seja, o Senhor faz a promessa aqui de que este empregado fiel e justo, o Senhor lhe dará a recompensa de administrar todos os seus bens. Mas ao contrário, o empregado mau, que começar a pensar que o Senhor está demorando e ali desistir da caminhada e começar a praticar pecados graves, o Senhor coloca aqui alguns exemplos, Violência, batendo nos companheiros, de situações mundanas, Comendo, bebendo, ficando bêbado. Este empregado que o Senhor encontrar nesse dia, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. A sorte dos fingidos, ou seja, a geena, o fogo da eternidade. A palavra do Senhor, ela é muito clara para nós. Ela nos convida à vigilância. Hoje nós vivemos 2020 anos de história de cristianismo no mundo. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo,
eles são ensinamentos que se destacam em meio a tantas filosofias, teorias que sempre surgiram na história da humanidade. Porque o nosso mestre, ele mais do que falou, ele viveu. Ele se doou até a morte e morte de cruz. Então, o cristianismo é uma religião que se destaca entre todas as outras, porque nós temos como base o ensinamento do nosso fundador, sendo ele homem-deus, não só com palavras, mas com gestos e atitudes. E nessa caminhada, que é longa, que pertence ao Senhor, o tempo do nosso fim aqui nessa terra, muitos desanimam. Quantos já desanimaram, que nós conhecemos na nossa caminhada de igreja, que hoje não pertence mais ao rebanho, estão perdidos pelo mundo afora. Mas o Senhor, Ele promete para nós, aqui nesse Santo Evangelho, que aquele que permanecer até o fim, este encontrará as glórias celestiais. A batalha não é fácil, ela é grande. Ela exige de nós uma renúncia de nós mesmos, uma renúncia do mundo. Mas aquele que todos os dias vive confiante na vinda do Senhor, no cumprimento desta promessa que o Senhor faz para nós nesse capítulo 24 de Mateus, essa pessoa que confia, ela alcançará a vitória. É a promessa do Senhor para nós. E, amados irmãos e irmãs, todo o capítulo 24 de Mateus é um capítulo escatológico, que fala dos fins dos tempos, que fala da vinda do Messias, todo o capítulo 24. E é interessante que no capítulo 25, o evangelista já começa para nós, já falando da parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Primeiro nós temos no capítulo 24 o Senhor revelando ali a sua segunda vinda, que será a sua vinda gloriosa, o Filho do Homem vindo na glória para fazer a eleição, a escolha, a ceifa. E no capítulo 25 o Senhor fala da prudência, né? Das 5 virgens que eram prudentes e as 5 não prudentes. Acontece que as 5 virgens prudentes, quando veio o esposo, estavam preparadas com o óleo para recebê-lo. As 5 não prudentes não estavam, e aí a porta se fechou, não puderam ter as núpcias com o esposo. E especialmente nesse dia de hoje, nós celebramos uma santa que é para nós um modelo de vigilância e perseverança, Santa Mônica. Relata para nós a vida de Santa Mônica, que ela rezou mais de 30 anos pela conversão de seu filho, Agostinho, que vivia perdido, sem rumo pelo mundo, procurando filosofias, procurando prazeres carnais, mundanos. E olha, amados, como o Senhor recompensa aquele que é perseverante. Santa Mônica nunca desistiu de rezar pela conversão de seu filho. E, no entanto, o seu filho hoje é doutor da igreja. Santo Agostinho é considerado como um dos pais da igreja, chamado de padres da igreja, né? Faz parte ali daquela história inicial da igreja do século II, em que a fé dos apóstolos estava ainda muito viva no coração das pessoas, e Santo Agostinho até hoje tem seus ensinamentos na história da humanidade tão profunda que transcende até os muros da igreja, tal a profundidade dos ensinamentos de Santo Agostinho. E coisa linda que ver também que o esforço e a dedicação de Santa Mônica para alcançar a graça da conversão de seu filho lhe rendeu o prêmio da salvação e da santificação. Hoje Santa Mônica está nos altares da igreja. Por isso, amados, fiquemos preparados todos os dias da nossa vida
porque nós não sabemos qual vai ser o momento em que o Senhor virá. Pode ser hoje ou agora. Que nós estejamos com o nosso coração fixos na eternidade, como São Paulo nos orienta na sua carta. Os pés fixos na terra, mas nossos olhares voltados para o infinito, de onde nós viemos e para onde voltaremos. Busquemos a santidade na nossa vida todos os dias. O Senhor nos dá uma oportunidade a cada amanhecer da nossa história de sermos melhores, de buscarmos mais intimidade com Ele, de viver a verdade. Fugir da hipocrisia e fugir da duplicidade de vida. Não adianta nós escondermos para os irmãos aquilo que nós somos. Ou querer passar uma imagem de santos, bons, de pessoas perfeitas, que na verdade nenhum de nós somos. Deus nos conhece, nos vê, sabe como nós somos. O que o Senhor pede de nós é uma verdade. Que a gente viva a nossa vida numa verdade plena e absoluta. E onde quer que estejamos, que nossa mente ela entenda que Deus nos olha, nos vê. Por mais que a gente esconde das pessoas aquilo que nós somos, o Senhor nos vê como somos. E Ele espera de nós um reconhecimento das nossas misérias para fazer habitar em nós a sua misericórdia e transformar a nossa vida. Busquemos, amados, assim como Santa Mônica, a santidade da nossa vida, porque o Senhor virá. Ele está muito próximo, a sua vinda está muito próxima. Então coloquemos na presença dele a nossa existência e busquemos nele viver uma vida de santidade. Oremos. Pai celeste, Pai amado, nós queremos colocar na tua presença, Senhor, o nosso desejo de santidade. Nós queremos colocar na tua presença, Senhor, o nosso sonho de alcançar a eternidade. Muitas vezes no decorrer da nossa vida, Pai, nós nos desanimamos, nós perdemos a vigilância, nós nos perdemos pelas ofertas que o mundo tem nos colocado. Mas neste momento, diante de vós, diante da tua palavra, nós te pedimos a graça da vigilância até o fim dos nossos dias, para que nós nos tornemos santos como Santa Mônica e que nunca desistamos de lutar por ti, pelo teu amor, Senhor. Nós confiamos em ti. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos. Vem estabelecer no meio de nós o teu reino de justiça e paz e que nós sejamos esses empregados fiéis que alimentam os irmãos através do nosso testemunho, através da nossa palavra. Dai-nos a graça da pureza, dai-nos a graça da santidade, dai-nos a graça de viver todos os dias na tua presença, amando, entregando-se a ti todos os momentos da nossa vida. Nós confiamos em ti, Senhor Jesus, e acreditamos que o Senhor está vindo, que o Senhor virá. Maranatá, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a nossa alma, para que o Senhor faça morada e transforme nosso ser numa vida de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.